Olá. Quantos tem já, Mônica? Nenhum. Tinha que bater a teclinha, você vai ter que dar um oi primeiro. Mas já tá ao vivo, né? Agora. Olá. É um prazer estar com vocês novamente, tá? Mesmo que virtualmente. E nós vamos falar um pouquinho da nossa BR desse ano e vamos lançar a BR para o ano que vem. O comandante está aqui ao meu lado. Eu vou ler daqui a pouquinho os tópicos. Ele vai explicar um a um, tá? Eu queria deixar claro que as perguntas também poderão continuar sendo feitas lá através do grupo da Zilma e do César Moro, que esse grupo, eu quero agradecê-los, né, pelo grupo, por me incluir no grupo, e que continue esse grupo, tá? Que foi de grande valia. Obrigada, Cleusa. Eu não sou tão linda assim, não. Ana Augusta, Lília, o Ivan, a Vanusa. Ô, Vanusa, não foi dessa vez que eu te conheci, hein? Pessoalmente. Mas não vai faltar oportunidade, tá bom? Linda, do cabelo azul. Fiquei com inveja, ó, tem um pouquinho só. A Majorana, nossa, receber um elogio desse, ganhei um ano. Vamos aguardar mais um pouquinho. Mais uns minutinhos, tá dando 12 horas. E vocês sabem... Não tem som, ela tá dizendo, Eliana, tá dizendo que não tem som. Vocês estão me ouvindo? Se estiver ouvindo, coloca um positivo ou fala. Tiago Melo. Boa tarde, Elaine. Então, tem alguém ouvindo? Olha lá. Tem alguém me ouvindo? Ou sim, ouvindo bem. Ok. Boa tarde, Ângela Lobão. Sim, a Vanusa disse que sim, que está ouvindo. Falta um minuto. Então, mais um minutinho. Tá ótimo o som, obrigado pelo retorno. Eliana tá vendo também. Marcos Robson, o Rafael, bom dia a todos. Zilma, sua linda. Tiago Melo. Lilian Cardenas. Ai, que coisa boa. Elaine. 12 horas, meio-dia, pode começar, Mônica. O comandante está aqui, já deu o aval para eu começar e ele vai dar um alôzinho para vocês antes. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Nós vamos fazer essa live meio inesperada por questões de necessidade para a gente publicar como vai ser a nossa BR dos anos que vem. São algumas ideias novas que a gente vai discutir com todos e aí apresentar para vocês. A Mônica vai apresentar os tópicos e em seguida a gente vai assumir e vai comentar cada tópico que ela apresentar. Por favor, Mônica. Mexe a produção. Tá. Fica sentada. Então vamos lá. Eu vou ler primeiramente, são 9 tópicos e depois o comandante vai falar um a um, tá? O primeiro tópico é relatório para as autoridades sobre o Covid. O segundo foi algo assim que deu muito a falar, que vai ser sobre as drop bags. O terceiro é que a BR em 2022 atingiu a maioridade. Olha que coisa boa! O quarto
eu gostaria de informar que sexta-feira haverá live com o estagiário para dúvidas. O quinto tópico é que temos uma novidade. É o cálice para atletas e apoios. As novas regras para os atletas e regras para o apoio. Você viu? Não é só o atleta que vai ganhar o cálice, não. O apoio também poderá ganhar o cálice. O sexto tópico é a BR-135 adulta. O protótipo, tá? 2022 e 2023. O comandante vai falar sobre a largada, a chegada e teremos também o troféu de madeira com pino de ferro para o apoio e também para o atleta. E a medalha para o cálice, que terá 4 cores. O sétimo tópico é a operação 2022 e 2023 opcional. Novidade, hein, gente? Agora, 2024 será obrigatório. Largada e chegada, vai até a Dona Inês e volta para Paraisópolis. É que quase não tem subida, então o comandante vai colocar mais uma subidinha básica. O oitavo tópico são números de horas da BR-135 adulta. São os gráficos, tá? Vai mostrar. E o nono tópico é o sistema de comunicação, que será por e-mail, zap no grupo da Zilma e do César Moro. E o zap da BR, que é para o controle financeiro, tá? Então agora eu vou ler de novo o primeiro tópico e o comandante vai explicar, tá? Por favor, comandante. O primeiro tópico é o relatório para as autoridades sobre o Covid. Tá. Gente, o relatório das autoridades para o Covid a gente está acabando de fazer e recebemos muitas informações e o que podemos afirmar é que ninguém reportou nenhum caso de contaminação na BR. Tá? No relatório vocês vão ver que teve um atleta que reportou ao chegar em casa sintomas de febre, depois fez um teste já no dia 20 e constatou Covid no dia 22. A pessoa acredita que tenha contraído isso, descreveu o estado de saúde que ela tem desde o dia 3 e apresentou isso, descreveu tudo pra gente e deixou. Ela e a equipe dela que estava junto, ninguém sofreu nada, ninguém foi contagiado. Então isso parece-me que o procedimento que nós adotamos de álcool gel, máscara, distanciamento social foi um sucesso e o vídeo está sendo preparado. Eu acredito que até o final da semana ou da semana que vem a gente já tenha esse relatório em vídeo para publicar no YouTube, tá bem? Uma cópia disso vai ser documentada e encaminhado para as prefeituras que nos apoiaram durante o evento. De forma que desse item 1 está basicamente concluído e a gente pode mover para o item 2, por favor. O item 2 é sobre as drop bags, que elas funcionaram muito bem. A questão da drop bag, a gente conversou com o Caminho da Fé, com a Camila, e o serviço funcionou bem, tá? Tem algumas deficiências aqui e acolá, mas que vai ser terceirizado pelo Caminho da Fé e oportunamente a gente vai publicar o regulamento e como vai funcionar. Quem vai entrar em contato com as pousadas, como vai ser feita a distribuição, de que forma e de que maneira. Isso tudo vai ser publicado no regulamento da BR, o regulamento da BR ainda, acredito, ainda em fevereiro a gente vai ter esse regulamento divulgado. Item 3, dona Mônica.
A BR, o ano que vem, vai fazer 18 anos. Olha que gracinha. Então, é a maioridade da BR-135 em 2022. Aí, gente, tem uma coisa que eu queria discutir com todo mundo. Nós vamos fazer 18 anos o ano que vem. E em seguida, 2 anos depois, a gente faz 20 anos. E eu sempre modifiquei a BR ao longo desses 18 anos. Sempre modifiquei as BR e fiz sempre essas coisas basicamente centrado em mim. E eu sempre achei, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, pela minha vontade de mexer nas coisas. E essa vez não, dessa vez nós temos a ideia é fazer um protótipo para testar nos 2 anos quando a BR atingir a maioridade o ano que vem. A gente vai fazer uma nova prova, uma tentativa, um protótipo em 2022 e 2023. E quando chegarmos em 2024, se isso aprovar e der tudo certo, a gente deve manter a BR com uma cara adulta. 20 anos depois, eu acredito que a gente deva realmente uma outra cara, uma nova corrida, um novo público, uma nova geração. Já são 20 anos. A gente deve preparar novos atletas, deve preparar novos apoios, deve preparar novos líderes e começar a pensar nessa sucessão de BR, porque todo mundo passa e a gente acredita que começar a pensar nisso, em novas BRs, em novas pessoas, para tudo é um momento oportuno. Eu vou tecer mais comentários em como que vai ser essa BR de 2022, e 23, e 24 e 25. Por favor. O tópico 4 é para informar que sexta-feira o comandante vai fazer uma live com as novas regras para os atletas e regras para o apoio. Não, desculpa, para dúvidas e perguntas, tá? Com o Felipe. Lá no estagiário. Lá no estagiário, tá ok? Quer falar Perfeito. alguma coisa? Sim. O Roberto, o estagiário, me pediu para fazer essas dúvidas e perguntas sobre a BR e na sexta-feira nós devemos fazer isso. É uma revisão daqui, porque aqui a gente vai ter pouco espaço para dúvidas e perguntas. O que a gente vai fazer na realidade lá vai ser na sexta-feira, me parece que às 20 horas do Brasil, a gente vai poder responder todas essas perguntas e respostas, caso as pessoas tenham. A gente vai só anunciar agora, tá? Perfeitamente. Agora vamos falar sobre os cálices. Para atletas e apoios. O cálice fez muito sucesso, né? Eu acredito que o comandante... Você imaginava tanto sucesso assim com o cálice? Na realidade, o cálice começou como uma coisa para os atletas somente e a gente percebe que os apoios também pediram muito a questão dos cálices. Eles pediram para que o apoio também tivesse acesso ao cálice em função da dificuldade que passa o apoio. E baseado nessa conversa, nessa postura que a gente assumiu, que o Covid fez todo mundo igual, e a gente trata o atleta e o apoio todo mundo igual, porque é tão difícil ser apoio como é correr, a gente resolveu então incluir, vai ter o cálice para o apoio. As regras vão ser publicadas no site, mas basicamente o apoio tem que ter sido apoio de uma dupla, de um quarteto, ele tem que ser apoio das provas que existem na BR, e fazer o caminho da fé. Isso são as regras. Ele tem que ter sido apoio do quarteto, da dupla, dos 135 e da solo, e fazer o caminho da fé. Ele fazendo isso, esse percurso, ele fica apto então a receber o cálice, tá? Eu ainda não sei se a gente deve incluir pelo menos uma corrida de São João da Boa Vista até Águas da Prata, para que o apoio faça isso. Eu ainda tenho dúvida se devo incluir ou não, porque eu sei que é difícil correr a prova. Então, vai ficar, me parece que a tendência mais forte seria realmente ser apoio das 4 provas e fazer o caminho da fé, para ter direito ao mesmo
ao mesmo cálice que o atleta vai ter. As regras vão ser publicadas, como eu já disse, e essa é a novidade. Eu escutei muitos atletas pedindo para a gente dar uma atenção maior ao apoio pelo grau de dificuldade. E acho que chegou na hora. A BR adulta vai ser uma BR diferente da BR que nós temos. E o atleta e o apoio vão ser tratados igualmente. Pois não, mano. Mesmo porque, né, só complementando, sem o apoio, o atleta sabe que é muito difícil, né? Ele é fundamental. Agora, o tópico 6, a BR-135 adulta, o protótipo 2022 e 2023. Largada, chegada, troféu, medalha. O comandante vai explicar direitinho agora. A BR, gente, ela é planejada ao longo do ano por um grupo de pessoas que eu digo sempre que é o planejamento estratégico. Desse planejamento estratégico participam o ano todo a Eliana, minha esposa, que está sempre comigo. A gente sempre troca as palavras sobre a BR, como vai ser, como não vai ser, como poderia ser. O Dr. Roberto Naon, tem a Mônica Otero, tem a Thelma, tem um grupo de pessoas, tem mais gente aí que a gente conversa, está sempre buscando novas opções, o Douglas de Mello, a gente tenta encontrar formas e soluções. Esse ano de 2020 se mostrou muito efetivo conversar com essas pessoas todas, cada um tinha um ponto de vista e no final a gente chegou a esse modelo de prova que aconteceu agora e parece que funcionou muito bem. Tá? Nós temos ainda nesse contexto de pessoas a Camila do Caminho da Fé, nós temos o Rafael, nós temos a Magda Chagas e a lista essas pessoas fazem parte do núcleo estratégico da BR. E o que nós estamos apresentando agora, de um modo geral, eu ainda não discuti com o núcleo estratégico, isso aí não foi discutido ainda com ninguém como vai fazer a BR. É uma proposta de um protótipo que a gente vai apresentar e vamos discutir isso com as pessoas para ajustar esse protótipo. Esse protótipo dando certo em 2022 e 2023, ele vai ser implementado em 2024. Mas a ideia basicamente de ter uma BR com mais segurança, mais divertida e mais desafiadora para 2022 e 2023 é que nós vamos ter a largada percurso que a gente sempre tem, tudo normal, como todo mundo conhece. A chegada vai ser em Paraisópolis, como sempre foi a chegada em Paraisópolis. O protótipo é o seguinte, nós teremos um troféu ou uma medalha semelhante com isso aqui. Eu já encomendei um protótipo em MDF, vai ser em madeira e nesta vai ter uma base aonde o atleta vai colar um pino dizendo que é o BR-135+. Nós, na realidade, estamos retomando aquela ideia de 2015, que foi um transtorno na vida de todo mundo, e na minha principalmente, da BR de 2015. Então, o atleta vai chegar em Paraisópolis, ele vai receber a medalha dele, se ele quiser, ele pode ficar, a BR encerrou, ele é finalista. Mas se ele quiser buscar o BR-135+, ele tem que dar um pulinho ali em Luminosa, subir ali até na pousada da Dona Inês, que é o quebra-perna, receber o broche do mais, que vai estar lá na mão de uma equipe esperando por ele, e aí ele tem que retornar para cravar esse pino na medalha lá em Paraisópolis. Esse percurso vai ter 171 quilômetros, exatamente. Então a gente está só fazendo a inversão, desculpe, 271 quilômetros. A gente só fez uma inversão. Em vez de 217, que é a BR de Paraisópolis, a gente fez 271, por uma dislalia que eu tenho em números e de falar. Então essa minha dislalia foi só trocar o 7 pelo 1. Então vai ser o primeiro protótipo. A gente em 2022 a gente vai ver quantas pessoas vão até lá, a gente vai ver dificuldade de logística.
A gente vai ver as dificuldades que tem para ir, para voltar, fazer da forma mais segura. Vamos coletar essas informações, vamos discutir com o nosso núcleo estratégico de novo. Eliana, o Douglas, Mônica, Thelma, Dr. Naon, essa equipe toda nossa. E vamos ver como vai ser. Vamos ver como vai ser. Isso dando certo, nós vamos fazer alguns ajustes que possivelmente existirão. E em 2023 nós faremos isso novamente, tá certo? Vamos verificar, vamos forçar um pouco mais a barra para ver se isso dá certo. De forma que em 2024, isso dando certo, a gente implementa esse modelo. Isso não dando certo, a gente volta a ter uma BR normal, convencional, de acabar em Paraíba. Vai pensar em alguma outra coisa para fazer em algum outro momento. Mas essa BR adulta, ela só vai ser implementada se a gente perceber que está tendo uma boa aceitação por parte das pessoas e se o nosso núcleo de planejamento estratégico também apoiar essa nova BR, porque a gente sabe que vai ser uma BR mais longa, tá? Então, o que faltou aqui, haverá também, quando o atleta chegar em Paraisópolis, nós vamos fazer a medalha para o cálice, serão 4 medalhas do mesmo tamanho, mas em cores diferentes, de forma que é a primeira participação, segunda participação, terceira participação e a quarta participação. Depois, junto com o certificado, a Mariana, o certificado do Caminho da Fé, tanto ele quanto o apoio receberiam esse cálice e, além disso, teria o troféu de madeira, como a gente mostrou a medalha de madeira, para registrar o número de pessoas, o número de vezes que o atleta participou da BR. Tá certo? Isso é basicamente o que nós temos sobre esse item 6. E o 7, que o comandante já respondeu. Não, mas vai ter uma operação mais detalhada aqui. Tá, então vou passar para o item 7, tá? Por favor, comandante. A BR-135, como eu sempre digo, ela funciona como um porta-aviões, onde a gente tem assim, diversos imediatos, tá? A gente tem um comando que essencialmente fico eu e Eliana e esse grupo de planejamento estratégico que exerce o planejamento, mas as responsabilidades das decisões finais sou sempre eu. E nós temos diversos imediatos na BR. Nós temos o imediato de operações e temos o imediato de aeronaves e o imediato do pessoal. A nível de operações nós temos o Dr. Pedro e o Douglas, que estão sempre lá para fazer a varredura dos atletas e são presentes no dia da prova. E nós temos os imediatos de aeronaves e de operação, que fica o pessoal, fica a Eliana sempre com esse controle financeiro e o contato com os atletas ao longo desse processo administrativo. E o imediato Mônica Otero, que fica com a parte de São João da Boa Vista e de Paraisópolis, e a Thelma, que fica com a parte de Borda da Mata. Junto com isso, nós ainda temos aí um núcleo de segurança, que os atletas que são da Rota de São Paulo, o Gessier, o Rosivaldo, o Salgado, a Sônia, que é o pessoal que fica com o lado da segurança nossa do lado de São Paulo, e no lado de Minas Gerais nós temos o Cabo Brant, que fica aí com esse lado da nossa segurança, que tudo tem funcionado muito bem. Então esse é o núcleo de operação da BR, tá certo? Esse é o núcleo de operação da BR que vai dar suporte a essas modificações que nós estamos lançando como um protótipo para a gente fazer a observação disso tudo. Ou seja, o atleta sai de São João da Boa Vista, vai até Paraisópolis. Se ele quiser seguir adiante, ele deixa a medalha dele, vai na Dona Nathalie, vai na Dona Inês, volta, recebe o pino, coloca e aí ele termina a BR dele. Esse grupo vai dar suporte a isso. Então, deixe-me ver, a BR tecnicamente aumenta um pouco mais, são 28 quilômetros para ir, 28 quilômetros para voltar, o que dá, mais uma vez,
em vez de 217, 271 quilômetros. Ok? O próximo tópico, por favor, Mônica. É o número 8 e é um assunto que eu acompanhei, mas eu não comentei quase nada no grupo. É sobre o número de horas da BR-135 adulta, né? Isso foi muito comum. E, por favor, comandante. O número de horas, gente, e o tempo da prova, comandante, muda alguma coisa, Nécia? Muda sim, Nécia, muda sim. Nós passamos um e-mail com os gráficos dos tempos que foram coletados. Os gráficos bem simples, bem secos, sem nenhuma informação a mais, apenas para chamar a atenção. Mônica. Por favor. Sim, é uma observação, os imediatos da saúde que nós temos, que é o Dr. Rafael, a Magda, e nós temos o Dr. Naon na outra ponta estratégica. Juntamente nós tivemos ainda a enfermeira Mariana, a enfermeira Adriana, que nos ajudaram, e mais 2 enfermeiros que estiveram conosco. O pessoal da saúde é importantíssimo para que a gente possa ter uma prova com segurança. Muito obrigado, Eliana, por a sua lembrança. Foi uma falha ter esquecido. Mas vamos lá. Com relação ao tempo, os gráficos que nós colocamos, e eu gostaria que depois todos retornassem para ver um pouco do gráfico, se nós tivéssemos... Bom, a prova não vai ter 120 horas, isso é certo. Isso é certo, a prova não justifica ter 120 horas, é um tempo muito longo, requer um desgaste muito grande por parte da organização da prova e não terá 120 horas. Analisando as provas de 2018, 2019 e 2020, por incrível que pareça, quando nós aumentamos o número de horas para 120 horas, nós tivemos a prova mais rápida dos últimos 4 anos, em números absolutos. Ou seja, um maior número de atletas chegou com até 36 horas, um número semelhante aos outros anos chegou com de 36 a 48, e um número maior de atletas chegou a partir dos outros horários, até 60 horas. Então é como se fosse uma questão... Uma coisa é o atleta se preparar o ano todo e ir para a BR pensando assim, será que eu vou concluir a BR? Será que eu vou conseguir acabar? E a outra coisa é dizer assim, eu sei que concluo a BR, em quantas horas eu vou concluir? Me parece que esse foi o pensamento que dominou, é dizer, um efeito inesperado, que foi isso que motivou a gente pensar numa BR diferente. Quando a gente estabeleceu que a BR esse ano, especificamente por causa do Covid e por questões médicas, ia ser 120 horas, muita gente disse, olha, comandante, vai mexer muito na BR, a BR vai ficar muito lenta, a BR não vai ficar competitiva, etc e tal. E foi uma surpresa para mim ver essa BR tão veloz. Apesar do primeiro lugar ter feito com 29 horas, o específico, mas o grupo que chegou com até 36 horas foi o grupo mais veloz. Então a velocidade da BR, a BR ficou mais competitiva com mais horas. Nós ficamos muito felizes em ver. E esse pensamento durante a BR foi que me chamou a atenção de que a gente poderia ter uma prova mais veloz dentro de um protótipo melhor. E essa live, ela tá assim, foi muito cedo, meio atropelada, muito rápida, mas é porque isso tudo aconteceu na minha cabeça durante a BR. E eu disse, eu tenho que passar isso já para a comunidade para que a gente discuta isso tudo, para que o grupo estratégico já comece a pensar nisso tudo. Vamos pensar nisso como um conjunto. O Covid mexeu muito com essas coisas de fazer as coisas sozinhos. Eu não tenho mais essa... a gente tem que fazer as coisas com a coletividade. Claro, responsável serei sempre eu, não tenha dúvida, as decisões serão sempre minhas, mas a gente está tentando ver a participação maior de pessoas. Então, se a gente pegar aquele gráfico, e se nós tivéssemos estabelecido que a BR fosse esse ano 84 horas,
nós teríamos 7 pessoas que não teriam chegado a tempo na BR, não teriam concluído, sendo que dessas 7 pessoas, 2 estavam lá para cumprir um programa que eles tinham estabelecido. São 2 pessoas que já receberam um cálice, inclusive, que é a Mônica e a Ana, que já fizeram a BR com menos de 48 horas. Então, se nós subtrairmos essas 2 pessoas, nós teríamos 5 pessoas que não teriam concluído a BR. Então, o nosso tempo de tentativa para a BR de 2022 e 2023 será de 84 horas. Se a gente olhar o número de pessoas que chegaram até 60 horas, você vai ver que esse número deixaria de fora 12 pessoas. E ao chegar em Paraisópolis, a pessoa vai ter exatamente 24 horas para ir na Dona Inês e voltar. Então, se a pessoa chegar com 72 horas em Paraisópolis, que é um número reduzido de atletas, aí se ele chegar com 12 horas, ele ainda teria 12 horas para fazer mais uma supermaratona. 84 quilômetros para os 271. Sim, essa é a ideia. 84 horas para o 271, tá? E quem vai para a Luminosa? Exatamente. Não, nós não vamos voltar para 60 horas. Serão 84 horas. Eu estou comparando com o número de pessoas que chegaram até 60 horas. Quem chegar com até 60 horas ainda vai ter um dia para ir na Dona Inês e voltar. Me parece satisfatório. E nós vamos fazer mais ou menos como nós fizemos com Borda da Mata. Nós estabelecemos um tempo muito apertado na primeira versão, pouca gente terminou. Na segunda versão, nós estabelecemos um tempo que continuava sendo apertado. E na terceira versão, nós fizemos uma estatística de todo mundo que chegou, e hoje nós sabemos que o tempo ideal para chegar em Borda da Mata são 48 horas. A gente atende todo mundo e ninguém cai na linha de corte, não é nada apertado. Fica aí a questão, e a Bedoura, como que fica? Não, os atletas que desejarem correr a Bedoura, nós vamos ter uma coluna específica para a classificação para a Bedoura. Ele chegando com 48 horas, esse atleta está qualificado para a Bedoura, e nós vamos informar ao Cris Cosma na Bedoura que ele realmente concluiu a prova de qualificação para a Bedoura, tá? Sim, são 84 horas na prova toda. Então, basicamente, a prova vai ter 84 horas para você ir e voltar. A linha de corte, a gente ainda não tem uma linha de corte em Paraisópolis, tá? Isso tá solto ainda, não está muito claro na minha cabeça se vai ter linha de corte, por isso que a gente vai deixar esse protótipo. No primeiro ano, se a gente observar que 3 atletas não chegaram com até 48 horas em Paraisópolis, é possível que a gente estabeleça uma linha de corte. Mas se a gente observar que a grande maioria não chegou em Paraisópolis com 84 horas, a gente vai repensar tudo. É um protótipo, eu não tenho resposta para tudo e nem consigo dizer como tudo vai acontecer. Mas é um protótipo, a gente espera que um número substancial de atletas chegue com menos de 60 horas em Paraisópolis, passe essas outras 24 horas para ir até a Dona Inês e voltar. Isso é o que a gente planeja. A gente não está planejando nada, nenhum protótipo, para que ninguém conclua. Nós não somos a Berkeley e estamos longe de fazer isso. A ideia é que todo mundo conclua. E por falar em conclusão, este foi o ano que o maior número de pessoas concluiu a prova. Pouquíssimas pessoas foram DNF e não concluíram, tá? Então, a ideia é que todo mundo termine, é que todo mundo possa vir se divertir, enfrentar um desafio maior e que a gente possa ter, a partir de 2024, uma BR diferente, tá bem? Recomendo que vejam os gráficos, estudem e mandem sugestões. Nós estamos abertos para escutar essas sugestões, tá bem? Vamos ver se há alguma pergunta ali do Tiago. Você chegou agora e não ouviu. Ah, certo.
Luminosa é uma linda ajuda, Zilma. Viviane, viva Viviane, vamos lá. Por favor, temos mais uma comunicação. Por favor, Mônica. O tópico 9, que é o sistema de comunicação da BR, tá? Tá. Gente, o sistema de comunicação da BR é extremamente... ele precisa ser extremamente bem preparado para que a gente faça isso funcionar bem. Esse ano nós vimos que o Zap da BR, sendo controlado pela Eliana, ficou muito bom do ponto de vista do acompanhamento das pessoas nas questões administrativas, de pagamento, das coisas que envolveram esse período. Nós vimos também que durante a prova, quando houve aquela chuva que interrompeu o acesso à Consolação, foi por ali que nós fizemos um broadcast que atingiu todos os atletas e todo mundo soube do que estava acontecendo. E a gente vai ter novamente isso. Em algum momento, eu acredito que na semana que vem, nós vamos manter o número da BR, mas nós vamos apagar os contatos que estão lá, com os bibs, de forma que quando as pessoas se inscreverem na próxima BR, a gente possa dar os bibs, atribuir os bibs e enviar comunicação direta. A Mônica Otero, por outro lado, já foi autorizada pela Zilma, pelo Ricardo e pelo César a cadastrar as pessoas no grupo de atletas da BR, onde todo mundo poderá tirar dúvidas com ela. E o e-mail é a forma principal de comunicação comigo e o Messenger do Facebook. Então nós vamos passar os e-mails com as normas e tudo que houver necessidade de fazer, e teremos também um site com as informações que eu acredito que até o final da semana que vem vai ser corrigido e ajustado. O sistema de transmissão de dados vai ser corrigido, nós tivemos algumas falhas e esse ano nós vamos corrigir. Possivelmente nós vamos ter uma pulseira com QR Code, aonde o atleta, ao chegar nos pontos que deverão ser Águas da Prata, Borda da Mata e Paraisópolis, estamos questionando ainda a necessidade de ter esse controle em estiva. O atleta apresenta o braço, a gente faz a leitura e o tempo já vai ser publicado. Ninguém digita mais nada, ninguém entra com nada, porque a gente sabe, depois de 40 horas todo mundo fica cansado, inclusive a gente do apoio. Ok? Deixe-me ver algumas perguntas. Ana Augusta, boa tarde. Major, como vai? Onde está a Mônica? Alice, entendi. Que fim é Paraisópolis? Sempre estava perguntando sobre o mais. Sobre o mais, exatamente. Quando se iniciará o período de inscrição, Major? Assim que eu voltar para casa. Eu tenho que voltar para casa, discutir com Dona Eliana como é que a gente vai fazer essas questões, e eu tenho que acertar muitos detalhes com ela para a gente poder começar a prova, abrir as inscrições, já que ela é parte integrante aí da operação e do planejamento estratégico da corrida. O que mais nós temos? Estão perguntando sobre a dupla e o quarteto, se um só quiser ir e não os três. Boa pergunta. As duplas e os quartetos vão todos ou vão só? Eu tenho a sensação que deviam ir todos. Eu tenho a sensação que deveriam ir todos, sem revezamento. Eu tenho essa sensação que essa seria a melhor resposta, mas eu não sei. A gente teria que escolher alguns quartetos e algumas duplas para fazer como protótipo e verificar. Não tenho essa resposta ainda não, mas a pergunta é muito boa. Qual foi a pergunta? Zé Cervelo, como vai, Cervelo? Boa, Cervelo, obrigado. O que mais temos? Quando se iniciará o período de inscrição? Assim que eu voltar para casa, como eu disse, Alice. Entendi. Celão Pancinha. Os requisitos para aprovação e os indivíduos desejarem. Ok. Boa pergunta, Celão.
O que nós percebemos com esta prova do Covid, desse ano de 2021, onde a gente optou por ter um critério de seleção menos atlético e mais pessoal, esse quesito funcionou muito bem. E a gente deve manter esse quesito, ou seja, toda e qualquer pessoa que desejar participar da BR-135, ele tem que ter uma recomendação dos nossos juízes, tá certo? Nós não vamos aceitar ninguém que seja excelente atleta, que tem todas as provas do mundo, mas que tem um dos nossos juízes que diga, olha, por alguma questão não recomendo que essa pessoa participe da nossa família. Então essa pessoa não vai participar, como tem sido até hoje. Sempre foi assim, mas a gente sempre exigiu o currículo atlético. A gente acredita que para aumentar o número de atletas, de ultramaratonistas no Brasil, nós já fizemos diversas tentativas. Nós já fizemos dupla, quarteto, trio, uma maratona, 2 maratonas, 3 maratonas, 4 e 5 maratonas. E nós percebemos nas estatísticas, e aí o Rodolfo Peregrino, que é quem faz, parabéns Rodolfo pelas suas coletas de informações e pelo seu retorno, os números que nós temos é que esse número cresce muito pequeno. Se você observar que no ano de 2000 nós temos talvez meia dúzia de ultramaratonistas liderados aí pelo Valmir Nunes, que já tinham seus recordes e era a pessoa de destaque do Brasil, o Bip Bip, tinha o Luciano, tem uma meia dúzia de atletas, tá certo? Excelentes atletas. Até 2005 nós tivemos uma tentativa de crescimento da ultramaratona no Brasil, mas sem sucesso. E a partir de 2005, com a BR, nós começamos a receber atletas e fizemos diversas modalidades, mas se a gente considerar que são 20 anos, nós aumentamos muito pouco. 20 anos na corrida de rua, a corrida de rua saiu de 1 milhão hoje para 10, 11 milhões, 20 milhões de pessoas. E a ultramaratona não chegou a 1000 unidades de ultramaratonistas no Brasil. Mas nós percebemos que com essa modificação de 120 horas, a gente teve um número de pessoas que não teriam vindo se fosse 60 horas, e a gente vai aproveitar esses 3 anos seguintes, esses 2 anos que a gente tem, para medir exatamente se o número de ultramaratonistas novatos cresceu substancialmente. Em 2020, agora, nós tivemos 40% de pessoas que nunca participaram da BR, que apareceram e correram a prova. Então isso foi um crescimento que nos deixou assim surpreso. A gente está fazendo um trabalho acadêmico com a professora Thaisa, e ela tem percebido, tem assim uma premissa que foi lida num artigo acadêmico feito pela Universidade da Austrália, a França e o Canadá, que a percepção antecipada do que é a prova faz com que o atleta tenha um desempenho melhor. Mas a gente ficou nesse ciclo. Como é que o atleta vem correr a BR com 60 horas sem saber se vai concluir ou não? E quando a gente fez essa inversão, a percepção antecipada da prova ele já adquiriu, entre aspas. Ele sabe que vai concluir. Então ele teve um desempenho melhor. Isso aí pode ser o gancho que a gente tem para ter uma explosão de novos ultramaratonistas ao longo dos anos, tá? Como eu disse, é uma linha de pesquisa que a gente talvez até apresente isso. Mas é isso que nos espera para 2022 e 2023. Qual seria o tempo para os 135 até Borda da Mata? Continuaria com 48 horas, aparentemente. Não existe razão para a gente trocar isso não, tá? Falamos sim sobre as drop bags. A gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, aonde eu vou falar menos e só vou responder as perguntas e respostas na sexta-feira, tá? Às 8 horas do Brasil, junto com na live do estagiário Roberto, tá ok? Será também para os 200? Sim. Serão 217, serão 84 horas para os 200.
A gente ainda não sabe a linha de corte, tá? A gente não sabe. Isso aí a gente vai ter que rodar 2000. O certo é para 2022 a prova vai ter 84 horas para todo mundo. Quem vai chegar em Paraisópolis e quem não vai chegar em Paraisópolis. Em 2023 a prova vai continuar com 84 horas. A gente vai ver quantos chegaram em Paraisópolis e quantos não chegaram em Paraisópolis. Quantos foram até Dona Inês e quantos voltaram. E para 2024, que a BR vai estar no 20º ano, a gente vai tomar uma decisão. Se as 84 horas serão para a BR toda e se vai haver uma linha de corte em Paraisópolis. Essa é uma dúvida. Eu até acredito que possa ser que exista uma linha de corte em Paraisópolis com 72 horas. É a primeira coisa que me ocorre. A pessoa que chegar com 72 horas, o atleta que chegar com 72 horas em Paraisópolis, ele vai ter ainda 12 horas para ir 28 quilômetros e voltar 28 quilômetros. Parece um tempo razoável, mas nós vamos monitorar isso. Se em 2024 a gente deve implementar a linha de corte em Paraisópolis com 72 horas. De forma que, com 72 horas, não teria mais ninguém para chegar em Paraisópolis. A gente poderia se dedicar pelas próximas 12 horas somente ao trecho Paraisópolis, Dona Inês, Paraisópolis. Mas isso são tentativas que a gente vai ajustar. Que deveria ser como São João da Boa Vista, Águas da Prata, todos juntos. Ou seja, de Paraisópolis até Dona Inês, todo mundo junto. Essa nós estamos aqui futucando, pensando um pouco. Nós ainda temos 15 minutos para terminar a nossa live de 1 hora. Então vamos ver se tem mais algumas perguntas. Eliana, você tem alguma pergunta que você queira fazer, por favor? Pode digitar aí que a gente coloca. E é isso, gente. A prova foi, de um modo geral, eu tenho os meus agradecimentos como eu já disse mais de uma vez, a todos os prefeitos, a todo o nosso staff, que foi o Ari, o Café, o Dr. Pedro, a Licinha, a Mônica, a Thelma, a Camila, ao André e basicamente essas foram as pessoas, como é, menina de Pouso Alegre, que eu esqueci. Adriana, Pouso Alegre, oh meu pai do céu. A Renatinha, a Adriana, o Tonho Reto e mais algumas pessoas que nos ajudaram aí de última hora. Café, falei, de forma que nós temos a Eliana, que esteve conosco o tempo inteiro e faz parte do nosso núcleo administrativo, e de forma que a gente está assim, muito feliz com a prova. Tenho recebido muitos e-mails das pessoas dizendo que a BR fez bem para eles esse ano, depois de tanto tempo fechado, ter podido sair e todo mundo voltou para casa, e tudo indica que funciona, gente. Álcool gel nas mãos, uso de máscara e o distanciamento social funciona. Eu fiz meu exame de Covid no domingo, o resultado saiu ontem à tarde, deu negativo. Com esse exame eu vou poder embarcar e voltar para casa. Então é muito bom quando a gente vê que as políticas que as autoridades querem implementar funcionam. Recomendamos que todos cumpram as políticas das autoridades que realmente funcionam. Comandante, categoria Survival é algo que pode ser aberto no ato da inscrição. Isso é importante a gente se bater, gente. A palavra Survival, ela tem um significado que nós não temos a categoria Survival. Nós temos atleta sem carro de apoio, onde utiliza as drop bags e ele utiliza a infraestrutura da prova. É proibido não ajudar na BR. O atleta survival, em algumas categorias que existem em outras provas, que não tem nada errado, ela só não existe na prova, o atleta não pode receber apoio de ninguém. Não é isto que existe na BR. Na BR não existe a categoria survival, tá? Eu recebi um e-mail de um atleta dizendo: comandante, eu queria saber se eu vou ser penalizado porque ao longo da prova sozinho e
fui encontrando os atletas, e os atletas foram me oferecendo água, comida, me dando apoio, remédio. E eu disse, mas eu sou survival, não posso receber. E eles disseram não. E eu queria falar com o senhor para saber se eu vou ser punido, se não vou, como que é. E eu disse, é exatamente isso, não existe survival na BR, existe sem carro de apoio com a ajuda de todo mundo. É para isso que a gente vai fazer isso. Para isso que a gente faz com sem carro de apoio. Ó, seu Ricardo, tudo bem? Sua drop bag chegou, hein? Seu engenheiro Ricardo Marte. Prazer revê-lo aqui. Sua drop bag chegou em tempo hábil para o senhor voltar para casa. Sim, essa live vai ficar gravada sim e o senhor vai poder vê-la mais uma vez, tá bem? Existe alguma possibilidade de voltar a ter menor distância apenas entre São João e Águas da Prata? Existe, mas terá linha de corte. Por quê? Porque o que aconteceu na última vez que nós fizemos essa... Teve gente que chegou em Águas da Prata, alguns atletas chegaram muito tarde. E nos obrigou nos reteve uma equipe de apoio que estava preconizado ser deslocado para Estiva. Então isso atrapalhou um pouco. Então a gente deve ter um número de horas necessário, aí uma linha de corte para esses atletas. Mas ainda não está claro na minha cabeça não. Não está claro não. A gente vai avaliar melhor isso aí, essa questão. Outros cálices, quantos cálices nós teremos para 2022? Hoje nós temos o Ivan. O Ivan está hoje lá ele foi ontem lá em Ouro Preto. E a semana que vem ele vai direto falar com o seu Domingos lá na cidade para discutir essa questão dos cálices. E a gente está avaliando em quantos a gente vai fazer. Todos os atletas que não concluíram a BR esse ano, que não concluíram as 4 provas e o Caminho da Fé esse ano, estarão sujeitos à nova regra do cálice para os atletas. A nova regra do cálice para os atletas vai ser ter corrido dupla, quarteto, 135 quilômetros, 217 e ter sido apoio de uma prova de 217. Isso é uma modificação no regulamento do cálice dos atletas que não concluíram as 4 jornadas esse ano. O regulamento para os cálices do apoio vai ser ter sido apoio da dupla, do quarteto, do 135, da prova solo, de 217, e fazer o Caminho da Fé, juntamente com os outros dos atletas. Ou seja, os atletas terão agora 6 etapas. Além do Caminho da Fé, vai ser, e das 4 provas da BR, está sendo incluída a participação como apoio. Em função disso, eu acredito que se nós fizermos, a primeira vez nós fizemos 25 cálices, dos quais a gente já vai entregar, acredito que 5, porque alguns atletas concluíram esse ano todas as etapas, inclusive o Caminho da Fé. Então a gente tem que entregar para eles, subtrairia desses novos cálices. Então eu acredito que fazer 40 cálices é um número, 40 menos 5, 35. A gente agora tem um público dobrado, 25 mais 25, que é atleta e apoio. Talvez seja um número bom fazer 50 cálices. Talvez seja, dessa segunda geração, fazer 50 cálices. Ainda não tenho certeza. Vai depender aí da nossa capacidade de execução e de planejamento. Vai depender aí do Ari, lá junto com o seu Domingos, e do apoio que a gente vai ter, do pessoal de Belo Horizonte, que é a Rosemary Assis, a Thaís, a Raíssa, e o menino, o doutor, o nosso médico, que... Não, de Minas Gerais, gente, que eu esqueço o nome dele, que vem sempre aqui da Naô, o marido da Naô, como é o nome, gente? Esqueci, deixa pra lá, a memória falha de vez em quando. Deixa ver, precisamos de uma boa empresa para fotografia. Sim, nós precisamos, mas existe sempre nós sempre fizemos muita foto. O que a gente tem percebido
é que todos os atletas hoje em dia fazem as suas fotos, fazem as suas publicações no Facebook, e o esforço de fazer a fotografia é grande para pegar as fotos de todo mundo, não podemos perder de ninguém. Nós já contratamos, já tivemos convênio com algumas empresas que foi, inclusive essas fotos que estão hoje do Foto Radical, eles não nos avisaram que iam vir, fizeram as fotos de surpresa. Está no regulamento que todo mundo precisa entrar com nós. Nunca negamos nada para ninguém, mas ser informado é sempre uma coisa boa. Então nós vamos entrar em contato com eles dizendo que eles podem liberar as fotos para serem comercializadas, mas que nos avisem com antecedência e que nos liberem para a gente uma foto de cada pessoa, para que a gente possa publicar no nosso site. A gente vai entrar em contato com eles e resolver esse pequeno mal-entendido, mas nós teremos fotos sim. Aguinaldo Soares, foi a logística. Eu vou ler isso, Isso já foi discutido bastante, tá? Isso já foi discutido bastante, Aguinaldo Soares. Já foi discutido bastante. A resposta é não, um atleta não. Ou vão os 4 juntos, ou vão os 2 juntos. Isso não tem como não. Nós já testamos esse modelo e não deu certo, de ter 3 e 1, não deu certo não. É uma logística complicada? É sim. Mas a ultramaratona é difícil, tudo é complicado mesmo e a gente tem que superar essas dificuldades. Quem consegue ir para a linha de largada já é um campeão. Essa é a verdade. Olha aqui, deixa eu ver, tem um comentário. Muito feliz que nos bastidores, é muito grata a todos vocês pelo apoio. Muito obrigado. Grande abraço a todos os participantes. Nós é que só conheço pelo WhatsApp. Quem sabe um dia poderei estar novamente na pista com todos vocês. Vai ser um prazer, Eliana, vou ter você na BR, é sempre assim. E você sabe que depois que eu vim para cá com o celular azul, onde a gente fazia o contato com os atletas, talvez uma pessoa passasse uma mensagem para mim me chamando de comandante ou Mário, alguma coisa assim. Porque todos sabiam que aquele telefone azul era seu. E era, Eliana, você poderia me dizer onde está o Mário? Eliana, você poderia me dizer quantas quilômetros? Eliana, você estava dizendo se choveu? Eliana, você poderia me dizer? E falar em chuva, gente, que desastre foi aquela primeira noite, hein? Que desastre. Eu nunca vi em 17 anos a descida do Tirafogo com gente atolado, a descida da Barra com gente atolado, a subida do Sabão com gente atolado, tudo atolado. Gente, aquilo foi um verdadeiro desastre, mas ninguém fica atolado na BR mais do que 5 horas. Por quê? Porque em seguida o dia amanhece, o leite tem que escoar, e o leite escoa por essas ruas. Aí tem sempre um morador local que ou traz uma vaca, ou traz um boi, ou traz um trator, desatola todo mundo e a prova continua. Então foi realmente assim uma prova atípica, foi muito. 2022 estaremos juntos. Oh, seu Vinícius, pai e filho, Rabelo. É a esposa. Peraí. Aí. A esposa para correr também. Coisa boa. Se ela vier, nunca mais vai deixar de vir. Pode avisar para ela. Ei, Áurea, depois de 10 anos de participação, obrigado. Mas saiba sempre, Áurea, o parabéns não é uma coisa pessoal, não. Eu digo sempre que eu demorei a entender que nós temos uma obrigação junto ao Senhor Jesus Cristo, e uma das minhas obrigações é organizar a BR para divulgar o que a BR faz, a gente constrói as nossas coisas, mas a gente só consegue fazer isso porque a gente recebeu autorização do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que nos permitiu fazer isso. Sem Ele para nos dar o apoio, sem Ele para nos dar saúde, sem Ele para nos orientar, a gente não teria conseguido fazer nada disso. E eu vejo cada vez mais que é meu dever organizar a BR, porque eu tenho alguma coisa que Ele mandou eu fazer nessa BR, e eu acredito que é divulgar o nome dEle, divulgar a palavra dEle, e com as atitudes que a gente tenta ter, que a gente faz, a gente erra, mas como pecador a gente erra, mas o nome de Jesus é, antes de mais nada, aquele que nos permite
fazer e organizar a BR, tá certo? É até bom que a gente está aqui perto do fim da BR, perto do fim da nossa live, que tem mais uns 2 minutos. Ficar claro para todos nós que participamos da BR, que apesar dos nossos feitos pessoais, apesar da nossa capacidade individual de superar os desafios, de chegar lá, de se sentir super-homem, porque eu, como ultramaratonista, quando acabei a Bedoura, como acabei outras vezes, a gente se sente o super-homem, mas hoje eu vejo com clareza como cristão que é o Senhor Jesus que permite que a gente faça isso. O Jesus, sem Ele a gente não vai a lugar nenhum, e a gente tem que fazer isso, procurar fazer isso, colocar em prática aquilo que a gente tenta falando. A Eliana sempre fala para mim que as palavras da gente não valem muito se a gente não fizer as ações. E a gente tem que se esforçar cada vez mais para divulgar isso e dizer com certeza que acima de Jesus Cristo não tem nada e que a gente não passa de seguidor, de servos do Senhor, e nós estamos aqui para servi-lo. Vamos mais umas regras para o cálice. Sim, Jeane, vale. Tudo que foi feito anteriormente continua valendo, Fiz dupla. Robson, passa o e-mail que eu vou lhe responder pessoalmente, tá? Vamos analisar melhor, não quero dar uma resposta sem pensar. Michele Mansor. Ô, Michele, quanto tempo! Saudade, Michele. Dá um beijo no seu marido. Ô, Sônia, que bom. Ô, Dalena, como é que você tá aí? Beijo, Dalena. Dalena lá do caminho de Rosas. Caminho de Rosas. E aí, gente, 1 hora de live. Gostaria de desejar um feliz ano para os professores das assessorias, o professor Marialdo, o professor Bizan, o professor Lobo, o professor, quem mais esteve lá conosco, Carlos Melo, quem mais esteve lá conosco, mais um grupo bom das assessorias esportivas que tiveram conosco, deixar o agradecimento pelos esforços dele e ter trazido as equipes, espero contar com eles novamente. Agradecer a todas as pessoas que participaram do nosso staff, especialmente a Eliana Lacerda, minha esposa, que me acompanha o ano inteiro nessa jornada, ao nosso grupo de imediatos, que é a Mônica Otero, a Théo, o Dr. Pedro, ao grupo de voluntários, a Rosemary, a Cis, a Raíssa, o Café, o Ari, a Camila do Caminho da Fé, a Renatinha, a Adriana, o Tonho Reto, e ao pessoal da Polícia Militar, o Cabo Brent, a Sônia, o Rosivaldo, o Salgado e o Gessier. Força Caio, Gessier. A Zilma e o César e o Ricardo por ter organizado o grupo e fazer tudo funcionar. Ou seja, é um grupo grande de pessoas que se reúne para fazer a BR acontecer. Então eu gostaria de terminar agradecendo a todos e mais uma vez agradecer ao Senhor Jesus Cristo por ter permitido que essa prova acontecesse, e que nos proteja ao longo desses anos, ao longo do ano, e que a gente possa voltar a se encontrar em 2022 para testar esse novo modelo. Fico aí os meus agradecimentos. Vou passar agora para a imediata Mônica Otero para ela fazer os agradecimentos dela. Um abraço, gente. Muito obrigado. Até logo mais. Olá a todos. Eu agradeço a todos que estiveram presentes e os que também, com certeza, não puderam estar, mas vão assistir a live, tá? E dar os parabéns a todos que receberam o cálice. E de antemão eu quero fazer um agradecimento publicamente ao comandante que permitiu que eu corresse o ano passado, que eu saísse da organização para poder, porque o cálice para mim era muito importante. Era uma questão de honra ganhar esse cálice. Obrigada, Eliana, pela torcida, ao comandante, que sempre
acreditou em mim e que me deu a oportunidade de me transformar numa ultramaratonista, mas aquela que chega lá no fundão, tá? Obrigada, comandante. Ok, gente, boa tarde para todos e a gente se vê sexta-feira para dúvidas e perguntas. Valeu com mais. Beijo, Eliana, tô voltando para casa. Beijo, tchau. Onde é que foi? Concluir. Concluir.